Olá a você, a todos que seguem os canais da DESG Nacional. Mais uma vez vos fala aqui a Adriana Vale, do 47º CEP da DESG Rio, do curso piloto de mobilização, Logística e Mobilização Nacional da DESG Rio do ano de 2021. Hoje eu tenho o imenso prazer de bater esse papo, de entrevistar o Coronel Braga, que vai falar para a gente sobre a influência da mobilização na logística, um tema super importante e atual. Mas antes de começarmos, Coronel, vamos ler o currículo. Vamos lá. Força Aérea Brasileira, aviador da Força Aérea Brasileira, até os níveis de mestrado e doutorado. Altos estudos de política e estratégia da Escola Superior de Guerra, engenharia mecânica, administração de empresas. Pós-graduação em transporte aéreo, Ministério dos Transportes do Canadá, Aeronaves de Transporte Airbus Toulouse, França. Curso de Transporte de Tropas Tático USAF. Curso de Mediador de Disputas Jurídicas. Principais cargos: secretário do Ministro da Aeronáutica, diretor do Fomento Industrial, 18 anos inspetor de aviação civil, superintendente regional de aviação civil, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Representante do Brasil na ONU, na ICAO, Montreal. Diretor de Logística Frota Oceânica e Amazônica. E, atualmente, diretor de associação da Associação Brasileira de Indústria Ferroviária. E, assim, com muito prazer, dou início, então, à nossa entrevista. Coronel, a palavra é toda sua. Adriana, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com você e os nossos amigos da ESG. Agradecimento especial ao meu amigo Celente e atual presidente nacional da DESG, uma pessoa extremamente competente que eu conheço desde os bancos escolares, e ele sempre demonstrou uma capacidade muito grande, e eu tenho certeza que agora na ADESG ele vai impulsionar a DESG assim, por um ritmo pós-pandemia que ninguém esperava. Então, a gente sempre, quando passa por crises, a gente tem duas, como diz o chinês, a gente tem perigo e oportunidade. Eu acho que a DESG está tendo a oportunidade de receber o Celente, uma pessoa, como se diz, excelente, né? Então, o nome dele já diz tudo, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, esse tema é um tema muito interessante porque a logística, como tudo na vida, tem uma história, né? Se a gente quiser vir muito atrás, a gente vai descobrir por que inventaram uma roda, né? Que precisavam transportar alguma coisa. Então, nós estamos vindo lá nos nossos pré-históricos, que eu não quero voltar lá, porque vai ser muito demorado, muita coisa para falar, mas vamos voltar a coisas mais perto de Cristo, né? Que vão dizer que a logística, ela de fato começou a sentir a necessidade de demonstrar a sua eficiência com as guerras macedônicas e com as guerras do Império Romano, né? O Império Romano, apesar de hoje a Itália não estar na cabeça dos maiores países do mundo, mas o Império Romano fez coisas que nem Napoleão nem Hitler conseguiram fazer. Ele conseguiu chegar à Inglaterra, dominar todo o Mediterrâneo, toda a Península Ibérica, e graças se deve principalmente à sua logística. Existia um corpo de exército romano que se chamava logísticos, então essa palavra vem lá atrás do latim, certo? Quando se tinha esses oficiais logísticos que eram que faziam todo o suprimento. E eles, basicamente, eles sabiam que a logística tinha que vir da retaguarda, a logística nunca veio da frente, veio sempre por trás. E eles faziam muito bem construindo estradas. E eles desenvolveram uma técnica muito interessante que as pessoas hoje não usam mais, mas até eu digo por falta de conhecimento. Eles pavimentavam as suas estradas com aquelas touceiras de cupim, né, que se dá no mato, porque o cupim ele expele uma saliva que é altamente aglutinante, molhava aquilo, colocava no piso, depois passava um rolo compressor e ficava uma estrada muito bem compactada, né? Com isso, ele conseguia fazer que o trânsito do seu suprimento fosse eficiente, né? Estabeleceu também pontos de ressuprimento, né? O romano, ele, diferente de outros povos conquistadores, ele sempre, quando ele atacava uma cidade, um povo, ele procurava fazer a direção
daquela comunidade, daquele povo, daquele país, continuar administrando. E o que ele fazia? Na realidade, ele fazia um trade, ou seja, ele fazia um trabalho logístico, comprando coisas daquela situação, daquela população, e não como antigamente se fazia, que se tomava, que se pilhava. Também porque os exércitos romanos foram os primeiros exércitos que tiveram salário, soldo, que antes era a pilhagem. E com isso ele conseguia fazer na retaguarda logística dele um apoio amistoso, porque as pessoas sabiam que as regiões iam avançando, mas aquelas regiões também eram fonte de lucro, certo? Então a logística ela só vai existir se houver uma contrapartida das duas partes, da demanda, certo? E também da necessidade. Então os romanos foram extremamente inteligentes nisso. E graças a isso que eles conseguiram dominar a parte tão grande do mundo. Né? Depois, estamos falando dos anos 230 a.C., quer dizer, logo ali, né? E depois apareceu, porque a logística não tem receita de bolo, certo? A logística ela funciona em função da necessidade e do tipo de emprego que vai ser feito. Hoje a logística ela é extremamente utilizada nas indústrias, né? E para cada tipo de atividade existe uma logística diferente, em função da necessidade e tudo mais. Então, os romanos chegaram até a Inglaterra, só para vocês terem ideia, em função de todo esse apoio, quando eles tomaram a Inglaterra, a proporção de soldados ingleses tinham lá, guerreiros, poderiam nem chamar de soldados assim, que eram os nativos, era de cada 10 nativos daquele da Inglaterra para um soldado romano. E eles conseguiram, Júlio César conseguiu tomar a Inglaterra, né? E hoje, se você for na Inglaterra, você vai ver que existe as muralhas de Adriano, lá na Inglaterra, né? A cidade de Bar, que é uma cidade que se fez para... Porque também a logística ela não quer dizer só trabalho, ela pode ser diversão também, né? Então, ela pode, aos meios de entreter a tropa se sentir tranquila. Né? E isso mudou um pouco depois com as guerras púnicas, porque aí os macedônicos que foram expulsos pelos romanos lá do Mediterrâneo, da ilha de Sicília, que era onde eles dominavam a ilha de Sicília. A ilha de Sicília é interessante, né? Porque ela em várias fases da vida, ela foi ponto estratégico, não só para os romanos e os macedônios, mas também para os aliados, né, para enfrentar o Hitler. Então, os macedônicos, os romanos achavam que os macedônicos vinham pelo Mediterrâneo para atacar a Itália. Né? Na realidade, Aníbal fez, através de um trabalho de logística muito bem feito, ele cruzou os Alpes com a sua tropa, e tendo, inclusive, 38 elefantes que ele utilizava para transporte e outras coisas mais. Tudo bem que na batalha final que ele teve com os romanos não tinha mais nenhum elefante vivo, mas ele conseguiu levar esses elefantes até lá. E o principal, a velocidade da tropa macedônica era diferente da romana, porque eles se preocupavam em não ter um trilho de logística, ele ia montando a logística dele passo a passo à medida que ele andava, diferente do romano, que fazia aquele, como eles chamavam, a cauda inoperante, né, que era a estrada, todo aquele pessoal de logística. E ele chegou na Itália, venceu as legiões romanas, e quando, inexplicavelmente, quer dizer, claro, teve um motivo, mas Aníbal não invadiu Roma, ele preferiu chegar do outro lado e tomar conta daquilo tudo. Então, mas os romanos perceberam no final, entenderam a logística do Aníbal, né? Porque é muito interessante, porque você vai ver que o rei Frederico ele disse que você ganha a guerra passando a fome para o inimigo. Ou seja, traduzindo, é melhor você tirando a logística do abastecimento do inimigo. Não é? Porque as guerras naquela época eram guerras de você centrar
cercar as cidades fortificadas e evitar que a logística chegasse lá. Então, essa era uma tática que se usava, e quem estava atacando criava pontos de ressuprimento para poder manter as tropas dele, enquanto que o inimigo ficava sem o suprimento dele. E o romano entendeu que a tática do Aníbal era, de fato, não ter um cordão muito grande de ressuprimento. Motivo, claro, que ele estava saindo lá da Península Ibérica. Imagine uma linha de suprimento da Península Ibérica até o continente italiano, né? E, no final, ele foi derrotado pelos romanos, porque o estudo da logística. Então, como a logística interfere em praticamente tudo, né? Então, o romano estudou a logística dos cartagineses, né, dos macedônicos, e ele chegou à conclusão qual era o sistema dele, e ele atacou o sistema deles, né? Uma coisa interessante também é que o romano ele procurou fazer muito os exércitos com as tropas que fossem nativas, né? Já Aníbal, ele tinha vários mercenários de países amigos, e você aí vai pensar, pô, mas como é que ele conseguiu, com tanta gente assim diferente, ele conseguir dominar esse povo todo? Porque a oficialidade era muito bem formada, certo? A liderança de Aníbal era muito grande, porque ele conhecia muito bem as táticas de guerra e todo o sistema de suprimento. Isso vem de acordo falar com relação à mobilidade, né? Porque você pode fazer a mobilidade que você queira, tipo, você tem uma fábrica de sapato, você não faz o salto do sapato, mas você tem que ter o controle de quem produz o salto. Então, você tem que ter uma liderança, um controle de qualidade para ver isso. Então, o sucesso do Aníbal foi todo esse, em função dele ter esse controle, a liderança e a disciplina, que são das coisas importantes, né? E então nós voltamos depois, andamos um pouco mais, chegamos na época de Maurício de Nassau e o rei Gustavo, lá na Guerra dos 30 Anos e tudo mais. Haja ver que nós tivemos uma experiência muito grande dos holandeses aqui em Recife, que Recife foi uma das capitais mais pungentes do Brasil, graças a todo o sistema de logística que os holandeses fizeram. E também foram os pais da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, que nada mais era do que um sistema logístico, né? De transportar Até hoje acontece isso. Ninguém consegue entender que o café que eles tomam aqui no Brasil, no Express, vem da Holanda. Mas a Holanda não tem pé de café. Mas eles têm um sistema logístico que compram o nosso café, processam na Holanda e vendem para a gente. Perfeito. Então, a logística que desde aquela época, pensar que a Holanda agora... Não, eles desde aquela época eles dominavam o comércio com uma logística bem estruturada que eles tinham, né? Então, o rei Olavo ele percebeu que a logística era extremamente importante e começou a aplicar nisso, só que de uma maneira diferente, porque nessa época os exércitos passaram a ser mais numerosos, né? Passando para um outro foco, nós vamos ver também a experiência logística excelente, que são dos orientais, dos mongóis, que foram considerados naquela época um dos maiores experts em logística dos mongóis. Eles tinham, cada guerreiro tinha uma tropa de 3 cavalos, e ali eles levavam víveres para andar até 30 dias com aquilo que eles tinham. E todo o planejamento do ressuprimento, das rotas que eles faziam, era em função do abastecimento, né? E depois eles se espalhavam em grupos em direções diferentes e, no final, convergiam para o ponto de ataque e dominavam quase tudo que eles atacavam. Só um aspecto interessante: o cavalo era considerado um ponto de ressuprimento dos mongóis, que quando acabava tudo, ele cortava a veia jugular do cavalo, sugava o sangue do cavalo e ele aguentava mais 2 dias sem comer. Então, isso tudo era planejado, tudo isso era ensinado, tudo isso, existia um manual com relação a isso. Andando um pouco mais para frente, nós vamos chegar a Napoleão, que Napoleão é extremamente conhecido como um grande estrategista, mas, na realidade, Napoleão, antes de ser um estrategista, ele foi um grande administrador, certo? Ele foi um grande administrador e um grande logístico também. Napoleão era uma pessoa que dormia 2, 3 horas por noite só e ficava trabalhando. Ele sabia que o guerreiro dele, que ia de reconhecimento, o cavaleiro,
Não podia ser um cara muito grande, senão saía batendo nas árvores, né? E chamava muita atenção. Assim como o cavalo tinha que ser um cavalo rústico, que conseguia ficar 3, 4 dias só comendo ervas e tudo mais. Então, ele desenhou o uniforme dos caras de reconhecimento, sala de reconhecimento, especificou qual seria o cavalo e qual o tipo do armamento. As espadas desse pessoal de reconhecimento era menor. O uniforme deles era de couro bruto, para poder resistir aos espinhos e tudo mais. Já a tropa de cavalaria ligeira eram guerreiros mais altos, cavalos mais altos e espadas maiores, porque eles de cima eles davam um golpe e acertava do inimigo lá embaixo, que os caras já eram grandes, pegava comprimento do braço, mais da espada dele, do sábio, na realidade, e fazia uma lenha muito grande. E os cavalos muito rápidos. Mas teria que ser um ataque muito rápido, porque esses cavalos eram velozes e não tinham resistência. Então, o Napoleão ele bolou isso, e o Napoleão ele foi o primeiro a utilizar as estradas de ferro como apoio logístico dele. Ele usou as estradas de ferro. E Napoleão também ele passou a fazer a mobilização. Certo? Então, ele tinha o pessoal que cuidava da logística dele, eram civis, mas chefiados por militares. Aí é que está o planejamento, toda a mobilização para você apoiar a logística, porque você tem que ter na mão as informações, quem é que tem capacidade para te apoiar, te atender às suas necessidades, e quem é confiável. Né? E chefiado por militares, mas eram civis. Então, Napoleão, por mais que digam que ele foi vencido pelo general Inverno, de fato foi, mas ele conseguiu até chegar até Moscou. Então, Napoleão, de fato, foi um gênio militar e um gênio de logística muito grande. Né? Voltando, então, para a nossa Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que o maior movimento logístico do mundo, até hoje, da história do mundo, foi o desembarque da Normandia. Então, no desembarque da Normandia, tanto os americanos como os ingleses fizeram uma mobilização das suas capacidades civis muito grande. E existe também um fato que, quando os generais japoneses resolveram que iam combater os Estados Unidos, o Yamamoto, que tinha feito curso nos Estados Unidos, conhecido, tinha sido adido, ele falou assim, olha, não mexa com esse pessoal. Eu não me lembro o número exato, mas vamos dizer, aí o japonês disse, não, nós temos 500 mil soldados, eles só têm 80 mil. Ele falou, mas você não conhece a capacidade de mobilização desse povo. Eles têm uma capacidade de mobilização, porque quando nós invadimos a Califórnia, você vai achar que tem 80 mil soldados? Não, atrás de cada árvore vai ter um americano com a sua espingarda que vai atirar na gente. Então, o povo americano hoje, além das tropas normais, ele mobiliza muito bem o seu país, toda a sua população. E isso, de fato, aconteceu, que depois do ataque de Pearl Harbor, que o americano tinha uma frota pequena, e ele conseguiu, através da mobilização, inclusive as mulheres foram muito utilizadas nas fábricas, né? Fábricas que faziam tampinha de garrafa passaram a fazer munição, né? Fábricas que faziam motores de carro passaram a fazer motores de aviões. E muita gente não sabe, a capacidade do americano de mobilização foi tão grande que os Spitfires, que eram os aviões da defesa da Inglaterra, chegou um ponto que a Inglaterra não tinha mais motores para fornecer, porque a capacidade de produção dela é pequena. Os motores eram feitos nos Estados Unidos, pela Packard, e mandados para a Inglaterra. Então, o americano, como sempre, até hoje, ele dá uma aula de logística e de mobilização, né? Muito grande. E nós tivemos, logo após a Segunda Guerra Mundial, que falaríamos aqui dias sobre ela, porque é um exemplo absurdo, né? Que o americano fez, que o inglês entrava. Meu pai foi para a Segunda Guerra Mundial, ele foi para o grupo de caça. Ele me contava que quando um P-47 nosso era atingido, no mesmo dia à noite chegavam as caixas com o P-47 novo. Eles abriam as caixas, botavam as asas e o avião estava pronto para voar no outro dia. Meu Deus. Então, era assim uma logística, agora, atrás com uma mobilização nos Estados Unidos enorme, né? Porque o americano também tem essa máxima, ele faz guerra fora do país dele, porque ele quer preservar a produção industrial dele. Sim. E nós tivemos um exemplo grande também na Guerra da Coreia,
que quando o general McClark ele invadiu a Coreia do Norte, que tinha invadido a Coreia do Sul, e ele viu que a China seria um perigo muito grande para as tropas americanas. Ele invadiu a China. Só que o chinês rechaçou ele, né? E aconteceu uma coisa muito interessante, que os chineses, você vai dizer, mas se tinham 100 mil americanos, tinham 10 milhões de chineses, né? Como é que eles faziam a logística, como é que eles faziam esse movimento? Que eu disse que a logística é em função de cada situação, a se adaptar. A primeira tropa dos chineses ela era toda fardada de casaco, de munição, de abacuá. A segunda tropa já não trazia arma, porque ela pegava a arma do pessoal que caía no chão e que morria. A terceira leva, eles já não tinham nem casacos, nem botas. Então, eles pegavam as armas, os casacos e a bota. Então, não deixa de ser um suprimento de logística num nível assim, extremamente diferente, né? E o americano ficou numa situação muito difícil. Ele tinha que tirar a tropa lá, porque senão ia ser todo mundo dizimado, porque não parava de vir chinês. Então, eles bolaram um plano de construir um campo de pouso, né, para tirar aquela tropa de lá, mas a USAF ela não tinha meios suficientes para tirar aquele pessoal de lá, não tinha aviões suficientes. Então, ela mobilizou a aviação civil americana. Aviões de companhias aéreas, requisitados pelo governo americano, pousavam lá na Coreia e tiraram praticamente todo mundo de lá. Outro exemplo grande que nós temos da Segunda Guerra foi também toda a parte do cerco de Berlim, do bloqueio de Berlim pelos russos, que o americano fez uma ponte aérea para Berlim com aviões requisitados da aviação civil. Aí você vai me dizer assim, pô, mas como é que eles foram tão ágeis, né? Sim. É porque eles tinham um planejamento logístico e um planejamento de mobilização muito bem feito, né? Então, a gente, voltando aqui, o nosso tempo já deve estar se esgotando aí, né? Porque... nós temos 10 minutinhos, passa tão rápido, né, Cora? Então, nós vamos voltar um pouco aqui para o Brasil, porque é interessante a gente ouvir um pouco da história do Brasil, né? No Brasil, quando eu estava no Departamento de Aviação Civil, nós tínhamos um plano de mobilização. Estou falando pela Força Aérea, porque tem as outras armas também, né? Sim. Então, nós tínhamos um plano de mobilização que a gente tinha capacidade de usar a aviação civil com a capacidade de atender. Porque o Brasil é um país continente. As pessoas não percebem, mas a distância de Belém a Porto Velho é quase a distância de Belém a Porto Alegre, né? É muita distância. E você não pode ter várias frentes preparadas para você atender o norte, o oeste, o leste e tudo mais. Provavelmente pela costa que a África não vai atacar a gente, mas a gente tem que estar preparado de alguma forma, né? Sabe lá, né? Então, hoje na Força Aérea, só para vocês terem ideia, nós temos hoje em torno de 5 Hércules, nós vamos ter 12 390, nós temos mais 10 Amazonas, na realidade 9, como se acidentou, mas estamos falando de em torno de 45 aeronaves de transporte, porque nós temos que a força de pronta resposta é a Brigada Paraquedista, que tem hoje 5.500 homens. Nossa. E tem perto de 500 toneladas de material para transportar, né? Porque a Brigada Paraquedista ela tem a parte pessoal de tropas especiais, tem a artilharia aerotransportada, então essa é a nossa força de pronta resposta. Entendi. Então, hoje, nós não teríamos condição de transportar toda essa força de pronta resposta. Mas, quando nós colocamos a aviação civil convocada pela gente, nós passamos para 45 vezes a nossa capacidade hoje da Força Aérea de fazer esse suprimento logístico. Nossa. Então, como que só a Gol ela tem 100 mil pilotos. Meu Deus. Não 100 mil pilotos, mas 100 mil tripulantes, né? Então, por isso que a mobilização é extremamente importante, ela ser estudada, preparada, para num evento desse a gente conseguir fazer frente às adversidades. Sim. Então, só para dar um exemplo também para você de mobilização, na Guerra das Malvinas, os ingleses
cercavam as ilhas que eles chamavam de Falklands, os argentinos de Malvinas, com as fragatas deles, e eles tinham um avião de combate que era o R, que não era nada comparado com o Dacia que o argentino tinha, com o Mirage que ele tinha também. Mas eles tinham um sistema de radar muito preciso, e quando os aviões decolavam da Argentina, eles viam, e na última hora eles decolavam e atacavam os argentinos. Né? Os argentinos tinham que jogar as bombas fora, né? e os tanques externos para poder combater. Né? E muitos não conseguiram voltar porque estavam sem combustível. A Argentina usou uma tática muito interessante, que ela pegou aviões executivos, tipo Learjet e tudo mais, formavam a esquadrilha e decolavam numa proa. A assinatura radar é praticamente a mesma. Então, o inglês ficava olhando essas aeronaves, né, e se preparava para aquele vetor. E, na realidade, eles não vinham por aquele vetor, eles estavam vindo pelo outro rasante. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos perto de 60, 70 aeronaves de combate direto. Porque também você tem que ver a disponibilidade, não adianta você ver o estoque. Né? Sim. Então, e nós temos 300 aeronaves executivas a jato. Então, você vê como quadriplica a nossa capacidade. Né? Então, a mobilização é importante. Mas, para isso, a gente precisa saber quais são as aeronaves, quem são os pilotos que estão treinados, montar um sistema de ressuprimento e atendimento às aeronaves, porque você que tem o seu jato executivo, que eu sei, você planeja voar 100 horas por ano, né? Mas, na realidade, num combate desse, você não sabe, você tem que estar preparado para usar o tempo necessário. Né? Sim. Então, você vê como isso é importante. Infelizmente, com a criação da ANAC, isso saiu meio fora do foco, né? É uma mensagem que eu vejo, é importante, que, diferentemente da Marinha, que com a criação da ANTAC, ela criou, a ANTAC ela custa hoje só das outorgas, mas a parte técnica, operacional e de formação, a Marinha de Guerra controla. Nós passamos isso tudo para a ANAC, então hoje nós não temos controle disso, infelizmente, por mais que alguém diga que tenha. Acho que nós estamos pensando nisso, em voltar ao que era feito. Não acabar com a ANAC, mas criar, talvez, dentro do DCE, um setor nosso de mobilização que possa controlar a formação e as aeronaves que a gente tem. Só para você ter ideia, no DAC, quando a Varig comprava um 747 ou um DC-10, a gente especificava o tipo de piso que tinha que ser. Tinha que ser um piso reforçado para aquela aeronave ser usada para transporte de carga pesada do Exército. Né? E nós vivemos para dar o apoio do Exército à Marinha. Então, isso é o tipo de coisa que a gente precisa pensar nisso, e a EGE, que está aí, que pensa o Brasil, né? Tem que pensar nisso. Tá? E a gente ter esse tipo de proposta, fazer o governo, o que funcionava, o que hoje não está funcionando. Porque se fala muito aqui no Brasil, mas nós não temos guerra, a Paraguai não vai atacar a gente, mas já atacou um dia, né? Entendeu? Não vai atacar a gente, então nós precisamos ter. Mas as pessoas precisam entender, se você tem um negócio hoje, que seja uma carrocinha de pipoca, uma fábrica de 10 mil funcionários, a nação que ele serve e paga imposto tem obrigação de garantir a segurança desse negócio e desse contribuinte. E, para isso, ele precisa ter umas forças armadas adequadas e equipadas para poder fazer, não um ataque direto, mas que a gente chama, ter um poder de deterrência. Você vai andar pela rua, vai ver um cara de 1,90 m, com a faixa preta na cintura e com um bíceps de 40 centímetros, se ele bater no teu carro, você vai dizer que a culpa foi sua, né? Entendeu? Então, esse poder de deterrência é extremamente importante que a gente tenha, não só mas a gente precisa estar organizado. Sim. É claro que nós vamos ter 1.000 aviões de combate, mas a gente precisa ter um plano para mobilizar a aviação civil brasileira, que é potente. Já foi uma das 5 primeiras do mundo, quando eu estava lá na ICAO como representante do Brasil. O Brasil, pela sua capacidade de transporte, pela qualidade dos equipamentos, das tripulações e a infraestrutura aeroportuária, nós estávamos entre os 5 primeiros do mundo. Mas isso hoje, na realidade, não funciona assim. Nós estamos no 23º, alguma coisa assim parecida. Mas é importante que a gente volte a atingir esse estágio. Né? Acho que o Brasil está ressurgindo numa situação difícil e tem que se pensar lá na frente, tem que se pensar o Brasil. E a guerra não é só isso, de você garantir a sua sustentabilidade, o seu negócio. Nós acabamos de sair de uma guerra.
que foi a pandemia. Eu Sim. estava vindo da China, eu estive na China 2 meses lá a trabalho, e quando eu cheguei aqui, eu vi o que aconteceu lá. Não era isso que diziam por aqui, mas eu vi eles preparados. Um exemplo simples, nosso correspondente lá na China, quando eu estava decolando de Paris, ele falou assim, pô, Tony, estou precisando de máscara. Eu falei, para quê? Ah, minha fábrica que parou. Então, eu fui procurar máscara aqui no Brasil e descobri que o Brasil não fabricava máscara. As máscaras vinham todas da China. Meu Deus! Eu consegui as máscaras para eles, que eles eram parceiros nossos. Avisei o nosso diretor de saúde da fábrica, que tomou logo as providências. Falei, você compra, porque vai faltar. E foi o que aconteceu. Os nossos hospitais, graças a Deus, não faltou nada, respiradores, que o nosso diretor de saúde, ele foi muito inteligente, que ouviu o que eu falei, né? Porque eu fosse Deus sábio, que eu tinha visto o que estava acontecendo. Então, nós passamos, a Força Aérea, ela não, por não ter esse projeto de mobilização logística, nós tivemos problemas de atendimento em Manaus, de Belém, né? E isso não passa só pela Força Aérea. A Força Aérea ela faz o pronto atendimento, né? Mas a Marinha tem uma capacidade muito boa de atender, e estamos falando em Marinha, não só a Marinha de guerra, a Marinha que ela pode mobilizar com a frota de Marinha Mercante, porque um navio de transporte de Marinha Mercante, você viu no meu currículo, eu fui diretor da empresa de navegação, carrega 4, 5 vezes que um navio de transporte da Marinha de guerra. Então, isso é importante. Nós tivemos problema de falta de oxigênio em Manaus, nós tivemos problema de utilização lá em Macapá de energia elétrica, né? Só para você ter uma ideia, eu morei no Canadá há 3 anos e uma vez teve uma nevasca que derrubou vários postes de transmissão de luz, a cidade toda ficou sem luz. O governo canadense já tinha um plano de logística e mobilização. Ele pegou locomotivas e colocou perto dos hospitais, das delegacias, das escolas. Essas locomotivas são diesel elétrico. Não me pergunte como é que elas chegaram lá, que eu não sei, não vieram pelo trilho, que não tinham. Mas lhe conectavam ela nos hospitais, nas escolas, e não parou o fornecimento. Então, eles tinham um plano de mobilização, eles têm um plano de mobilização. Então, hoje o Exército tem uma ferramenta boa que está se mostrando cada dia maior, porque eu estou trabalhando nessa área ferroviária hoje, que é um vetor de transporte dos meios deles pelo Brasil inteiro, com a rodovia, a ferrovia Norte-Sul, a FIOL, todas essas, a Transnordestinas, todas essas ferrovias que o governo está construindo. Isso vai dar uma capacidade muito grande para o Exército de mobilização de transporte. Com certeza. Então, é isso aí, já acho que já passou. Não sei se você ouviu, teve um apitinho aqui que eu fiquei desligando, e eu falei, não, já não, calma, já acabou. Eu vou pedir ao senhor, para o senhor fazer uma consideração final em relação ao seu tema, que por mim a gente ficaria aqui o dobro do tempo, né? Mas de repente o senhor volta para o canal da DESG Nacional, para o senhor fazer as suas considerações finais, por gentileza. Eu queria simplesmente fazer uma consideração, porque o brasileiro ele é muito tranquilo, né? Ele acredita de fato que tudo vai dar bem, no final vai dar bem. Graças a Deus tem acontecido. Mas tem uma frase latina, né? Que diz: se vice passe, para bellum, ok. Se você quer a paz, você se prepara para a guerra. E a guerra não é só uma guerra de tiro, é uma guerra, uma pandemia, é uma guerra de tsunami, é uma guerra de enchente. Então, isso é uma guerra. A gente tem que estar preparado para fazer a logística para essas situações, ter uma capacidade de mobilizar e atender a nossa população, os nossos cidadãos. Com certeza. Coronel, mais uma vez, muito obrigada. Eu, por mim, ficava aqui com o senhor a tarde inteira conversando. Eu espero que todos vocês que assistem ao canal da DESG Nacional tenham aproveitado bastante. Nós voltaremos, quem sabe, com o Coronel Braga conosco mais uma vez, para continuarmos o assunto sobre logística e mobilização. E convido a todos que nos assistem, que não são militares, que são civis, que busquem mais informações nos canais da DESG Nacional, da DESG regionais. Eu, Adriana, sou civil, sou apaixonada, né, pela Escola Superior de Guerra, pela DESG, então convido a todos a conhecerem o nosso trabalho. Coronel, mais uma vez, muito obrigada. E a todos que nos assistem, até breve. Obrigada pela sua audiência.